Salve, salve, essequianos e essequianas! Estamos de volta com as já conhecidas lives do grupo Espiritismo com Kardec. Ficamos muito felizes com a sua presença e esperamos poder ter, nesta noite de sábado, os embalos de sábado à noite do ECK, uma reunião fraterna, produtiva e muito alegre. Afinal de contas, as nossas reuniões são com essa característica, a descontração, sem esquecer da necessidade de trabalharmos os principais conceitos da doutrina dos espíritos e trazê-los para a nossa atualidade, aproveitando, então, os ensinamentos dos espíritos superiores, a cátedra do professor Allan Kardec, para enquadrar as situações da nossa vida e planejar a progressividade dos ensinos e da transformação da sociedade. Ficamos felizes, então, com a tua presença e vamos aguardar os teus comentários, os teus questionamentos para a nossa live de hoje, que tem um tema bastante alvissareiro. Kardec, entusiasta ou utopista? Quais os limites? Vamos debater, então, com os nossos amigos Célia Aldegalega, lá de Portugal, Henri Neto, do Nordeste brasileiro, e Nelson Santos, da capital paulista, os principais elementos que possam nos fazer entender em que momentos da obra, das 32 obras de Allan Kardec, ele foi entusiasmado com as informações que vinha recebendo dos espíritos superiores, imaginando ser possível a evolução das ideias, dos grupos e das sociedades. E em que momentos ele foi utopista, imaginando situações que, no curso do tempo, na história, entre 1869 e 2021, ainda não se concretizaram. Sem mais delongas, que rufem os tambores, vamos trazer para a sala de estar do ECK a nossa Célia Aldegalega. Se ela estiver no ar. Produção, ela está no ar? Tá certo, vamos aguardar. Nós estamos enfrentando alguns probleminhas técnicos. Não é só no Brasil que a internet é complicada. Também lá em Portugal, às vezes, essas oscilações acontecem. Vamos chamar, então, o nosso querido Henri Neto, que está debutando na sala de estar do ECK. Bem-vindo, Henri. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Praticamente me sinto em casa, porque eu adoro falar sobre Kardec. Para mim, espiritismo sem as obras de Kardec não é espiritismo. E eu achei muito instigante esse tema, achei maravilhoso. E acho que a gente, para entender o espiritismo, a gente tem que ler a Revista Espírita. E é na Revista Espírita que a gente vê esse comportamento de Kardec, durante toda a revista. Mas eu vou deixar para comentar tudo isso no decorrer da live. Queria apenas deixar uma boa noite a vocês todos, para a gente iniciar os nossos bate-papos. Bacana, Henri. Seja muito bem-vindo à nossa sala de estar do ECK e temos certeza que você, como um estudioso da doutrina dos espíritos, vai trazer importantes contribuições para o nosso debate. Vamos chamar, então, o terceiro integrante da nossa reunião de hoje, da nossa live do ECK, que é o Nelson Santos, a voz de veludo do ECK. Bem-vindo, Nelson. Obrigado pela voz de veludo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do ECK. O assunto que traremos hoje é extremamente instigante, reflexivo, sobre a opinião de Kardec quanto à evolução da doutrina dos espíritos. Como bem mencionou Marcelo Henrique, será que Kardec foi entusiasta ou utopista? Deixou-se levar, inclusive, pelos ensinos dos espíritos para trilhar um caminho ufanista? Em muitas de suas colocações, Mas vamos, como bem disse Henri, deixar isso no transcorrer da nossa live para discutirmos.
Muito bem. É importante salientar que doutrina espírita sem Kardec não tem embasamento. Então, nós temos que ler toda a codificação, toda a revista espírita e bem as demais obras para entender-se efetivamente o pensamento kardeciano. Boa noite. Muito bom, Nelson. Muito bom. É exatamente isso. E além do mais, é por isso que nosso grupo chama-se Espiritismo com Kardec, porque não há espiritismo sem Kardec. Ele é a nossa porta de entrada e é a nossa perspectiva de futuro. Vamos então tentar novamente a nossa Célia Aldegalega. Seja bem-vinda, Célia. Oi. Eu estou aqui com dificuldades hoje. Já entrei uma série de vezes. Isso está-me a deixar um pouco insegura. Não sei até que ponto é que eu consigo levar isto a cabo hoje. Aliás, estou com um delay enorme também na recepção da transmissão, ou seja, eu estou meio cega e surda no meio disto tudo. Eu não sei exatamente em que ponto é que vocês estão, se estão ainda falando, se já falaram, mas estou com algumas dificuldades hoje mesmo. Mas vou arriscar, embora eu não esteja a ouvir nada de vocês. Estou... Célia, nós estamos no momento ainda de apresentação. Nós vamos fazer uma sugestão para ti nesse momento. Quem sabe você desabilita o vídeo e deixa só o som. A tua conexão talvez melhore um pouco. Ok. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos começar o nosso debate trazendo a ideia principal do tema. Tem a ver com o delay. Estou a ouvir com muito delay. Vamos lá, então. Até que ponto Kardec se entusiasmou com as informações que recebia da doutrina dos espíritos? Henrique, o que você acha? A gente tem que imaginar, a gente tem que perceber que Kardec, no começo, ele não queria nem olhar, nem pesquisar esses fenômenos que estavam acontecendo em Paris. Estava muito cético e tinha uma profissão, era professor, e aí ele começa a investigar. E aí, nessa hora, se você perceber, a Revista Espírita de 58, de 59, você vê um Kardec mais incisivo, um Kardec mais pesquisador, cientista, negando o tempo todo que o espiritismo é religião. E aí você vai observando todo o desenrolar de Kardec. Quando chegou no ano de 61, né, que ele começa a ver o movimento se agigantando, ele não esperava por isso, ele achava que essas pesquisas iam ficar localizadas ali no grupo de Paris. E aí você percebe ele vai percebendo todo o movimento fora de Paris e começa a achar que o negócio vai ser mundial. E realmente acontece, as cartas vão chegando no mundo todo e ele começa as primeiras viagens. Inclusive nós temos o livro Viagem Espírita, que ele relata essas viagens que ele fez. E é no ano de 61 que ele recebe o primeiro aviso que a caminhada dele não vai ser fácil, né? Ele vai visitar Bordeaux, e no discurso de Bordeaux, ele recebe uma comunicação de Erasto. Nessa comunicação, ele coloca no discurso dizendo que o espiritismo tinha sido atacado primeiro pelos religiosos, depois pelos cientistas, os jornalistas, e como isso não tinha efeito, ia ser atacado dentro do espiritismo, pelas mãos amigas, segundo Erasto.
E aí Kardec começa a ter uma jornada difícil, onde ele é atacado, e no ano de 65, o que vai acontecer? Ele fica muito doente, porque ele trabalhava demais. Se você ler o discurso de julho de 59, ele pede para sair e justifica que não tinha condição, era muito trabalho para ele e ele não tinha condição. Então, a gente vê também Kardec já recuando, porque tinha uma vida difícil, tinha que ter 2 empregos, era contador, mas aí ele vem, ele continua. Então, eu percebo em toda essa leitura, no ano de 65 ele ficando doente, todo 66 existe a publicação dos evangelhos, os 4 evangelhos de Rusteng, né, acontece o primeiro cisma do Espiritismo, e aí eu observo Kardec, já no ano de 66, ainda resistindo. Ele sempre teve essa ideia de que o mundo ia mudar com o Espiritismo. Inclusive, na Gênesis, no capítulo 18, ele fala, os tempos são chegados. E ele deslumbra um mundo para nós, onde o Espiritismo vai mudar, e o mundo vai mudar do indivíduo. O Espiritismo mudando o indivíduo, de dentro mudaria o mundo. Só que não aconteceu isso. Aconteceram as guerras mundiais, que foram muito pesadas, a própria guerra franco-prussiana, logo após 72, também que aconteceu, e isso foi balançando muito. Essas coisas ele não previu, ele achava que o Espiritismo ia avançar, todos iam seguir o Espiritismo e iam mudar o mundo. E não foi o que aconteceu, porque, primeiro, a gente vê todo esse percurso da humanidade, a evolução moral é muito lenta, porque ainda tem muitos espíritos imperfeitos, é um planeta de provas e expiações, né? Ele falou muito nisso, e eu vejo alguns artigos dele, principalmente respondendo a padres, respondendo a... E você vê no começo ele negando o próprio que é espiritismo, que é uma obra fenomenal, no diálogo com o padre, no diálogo com... Ele negando. No finalzinho, em 68, tem aquele discurso, né, no Dia dos Mortos, que ele fala, e na minha opinião ele ficou dúbio ali, ele ficou meio querendo dar satisfação, como se ele estivesse sentindo uma pressão muito grande das pessoas, dizendo assim, peraí, afinal de contas, é religião ou não? Então ele faz toda uma explicação filosófica com relação a isso, e o que eu acho, assim, eu acho interessante o discurso. Agora, tem gente que pega esse discurso, por isso que eu falo, você não pode pegar textos de Kardec isolados sem contexto. Porque tem gente que pega esse discurso em cima, quando ele fala que o espiritismo não é religião, e coloca lá. Depois tem uns pegam que ele diz que o espiritismo é religião do ponto de vista filosófico, que hoje em dia não existe esse conceito filosófico de religião, e as pessoas acham que é religião. Então, criou um certo... em cima do muro. Em cima do muro, né? Mas, assim, se você... eu percebo, eu não sei se vocês concordam comigo, que Kardec não trabalhou sozinho. Na minha opinião, teve um grupo que trabalhou com ele, a própria Amélie estava envolvida nisso, só que a gente não tem esses documentos, está começando a aparecer coisa agora. Eu digo o grupo, o Delane, o pai de Gabriel Delane, que era do grupo Delane, participava dessas reuniões, foi quem chegou na hora que ele tinha morrido, era magnetizador. Então, eu vejo Kardec como se fosse o coordenador desse grupo, e todos os estudos eram feitos em grupos, porque ele, como ele tinha sido, do meu ponto de vista, ele deve ter sido professor desse pessoal todinho, porque ele vem de um... Ele ensinou a crianças, ele era muito respeitado na França como professor, e coube a ele todo esse trabalho de organização. E realmente, se você for nos textos... fundamental, né, Henri? É nós percebermos que Kardec não estava pronto para o trabalho espírita desde o início, como muitos supõem, que ele foi se desenvolvendo à medida que as informações iam chegando. E que Kardec, sim, foi claudicante em alguns momentos, Kardec duvidou em outros, Kardec teve temor, que é natural, um sentimento natural que pertence aos homens enquanto espíritos encarnados, temeu por sua integridade física, por sua integridade moral. Isso tudo norteia o trabalho de Kardec sem desmerecer em nenhum momento a grandiosidade da sua obra. Então,
desmistificar Kardec, humanizar Kardec é fundamental para perceber os erros que existiram por causa da natureza humana deste homem fantástico, desse professor francês, e os muitos acertos que fizeram com que a doutrina permanecesse quase 200 anos depois, ainda com grande repercussão em determinados cenários das pesquisas, da investigação sobre a vida após a morte. Vamos ouvir também, inicialmente, o Nelson. Dentro dessa nossa conversa, Nelson, qual é o panorama geral de Kardec? Mais para ufanista ou mais para entusiasta? O que você acha? Liga o microfone para nós. Nesse panorama que já conhecemos na exposição, nós temos que ter, eu acho importante colocar aí, ressaltar e insistir nisso. Kardec era um ser humano como nós. Independente do nível moral do espírito, ele não nasce pronto. Ele é um produto do meio em que ele vive. E, ao decorrer dos anos, ele vai se aprimorando, se aquilatando, realizando descobertas. Entra muito naquela postagem que foi realizada há um tempo atrás, sobre as dúvidas que a pessoa tem, as dúvidas no desenvolver do raciocínio. A dúvida impulsiona o mundo desde os tempos da Grécia Antiga. Que a dúvida é a mola que impulsiona o descobrimento. Se não houvesse dúvidas, como seria o decorrer da humanidade? Tudo está pronto, resolvido e acabado. Simplesmente nós estamos aqui para quê? E Kardec, como um homem que tinha, principalmente, uma forte formação, embora ele doutrinariamente cite que o espiritismo não é religião, ele tinha uma forte influência católica e protestante na sua educação. E essa influência católica e protestante, em determinado ponto, pelo, digamos, entusiasmo, porque ele foi tomado na rápida expansão dos fundamentos espíritas, influenciou muito de seus pontos de vista, inclusive com mensagem dos espíritos superiores. Porque se nós falarmos que Kardec foi ufanista, Erasto também o foi. Porque muitos dos textos que apontam para o progresso moral da humanidade vêm dele, vêm da espiritualidade. Talvez seja porque a maioria eram ligados à religião quando encarnados, e isso refletiu em seus conceitos. Isso é uma das faces do que nós devemos discutir. Perfeito. A influência, então, dos espíritos superiores, tidos como superiores, na verdade, é uma aquilatação que Kardec faz a esses espíritos, em razão, ele mesmo explica isso quando trata do método espírita, da qualidade contida nos ensinamentos. É esse o grande destaque da obra espírita. Kardec faz um trabalho humano de seleção de mensagens, adequa essas mensagens a um conjunto de princípios, mas estrutura o seu pensamento através do uso de balizas e referenciais próprios. Então, como o Nelson bem colocou, em vários trechos da obra, não é ele que fala, é a convicção que ele aure, que ele herda das mensagens espirituais que ele catalogou, que ele compilou, que ele atestou como verossímeis, e, portanto, há uma simbiose de pensamento entre as ideias do codificador e a ideia de vários espíritos que
patrocinaram as informações trazidas pelo Espiritismo. Vamos botar a Célia nessa cumbuca, nessa conversa, né? Célia, Kardec é mais utopista ou mais entusiasta, na sua opinião? Eu acho as duas coisas e acho lindamente as duas coisas. Acho que é qualidade e as duas não se excluem. Ser utopista acho uma qualidade. Aliás, eu vou até aqui recordar a definição de utopia, ok? Significado de utopia: situação ou local idealizado, lugar onde tudo acontece de maneira perfeita ou ideal. Local ou situação ideal onde tudo é perfeito, harmónico e feliz. Refere-se especialmente a um tipo de sociedade como a situação económica e social ideal. O que está no âmbito do irrealizável, que tende a não se realizar, quimera, sonho, fantasia. Situações determinadas em que os indivíduos estão em pleno estado de felicidade e harmonia. Esta é a minha preferida. Outra, no âmbito da política, qualquer situação imaginativa que, remetendo ao que é ideal e priorizando a qualidade de vida, garante uma sociedade mais justa e com políticas públicas igualitárias. A palavra utopia deriva do latim utopia, pela junção do grego, que significa não, e topos. A palavra utopia deriva do latim tardio utopia, palavra inserida na língua portuguesa por influência de Thomas More, que designou uma ilha perfeita em seu livro A Utopia. Ora bem, recordando então a riqueza do significado, eu considero um utopista, mas para mim isso é um dado altamente positivo, excelente. É um visionário, que é também uma outra definição de utopista. O visionário é aquele que vê adiante, o que se antecipa ao seu próprio tempo, consegue ter uma visão antecipatória do que poderá ser o futuro. E, sem dúvida, Allan Kardec, e não é por acaso que o espiritismo surge no século XIX, porque é no século XIX que se fundamentam grandes alterações a nível do social no mundo ocidental. Temos que restringir ao mundo ocidental e às suas colónias e ex-colónias com a sua influência. Um grande avanço em termos da sociedade, de igualdades que começam a ser semeadas nessa altura, conquistas que começam a acontecer nessa altura, a nível da tecnologia e da ciência também. Portanto, é um século onde irrompe muito desenvolvimento e começa muito desenvolvimento. E o espiritismo, quanto a mim, surge como uma proposta espiritualista que vai de encontro a um novo perfil de indivíduo, um indivíduo mais esclarecido, quer do ponto de vista moral, porque a igualdade social implica evolução moral, certo? Então, um indivíduo mais esclarecido moralmente, um indivíduo mais esclarecido cientificamente, mais racional. E existe a possibilidade, e é posta ao dispor da humanidade, a possibilidade de explicar racionalmente fenómenos que sempre tinham intrigado os humanos, que ou os atribuíam a milagres e fenómenos paranormais, quando esta palavra ainda nem existia nessa altura, ou os atribuíam até a forças maléficas, diabólicas, mas sobretudo, e até hoje, as pessoas tinham muito medo do outro mundo, das almas do outro mundo. E também não será por acaso que tanto fenómeno, que tanta comunicação acontece nesta mesma altura. Portanto, qual era a utopia? A utopia era de criar uma forma de espiritualidade que correspondesse a um novo homem, entre aspas, humanidade,
e que desse respostas e que desse também o conhecimento sobre aspectos que até então seria difícil para a maioria das pessoas compreenderem. Utopista, sem dúvida, e ainda bem. Muito bem colocado. Tivemos aí algumas lições importantes, né? De história, de filosofia, de direito, né? A obra que a Célia citou, do Thomas More, é muito significativa para projetar, no âmbito da ciência do direito, aquilo que viria no porvir, aquilo que poderia ser construção social. E o Espiritismo também trabalha com essa ideia de projeção da sociedade, não como um estado plasmado ou trazido pelos desencarnados, como muitos espíritas supõem, mas construído para e passo, com todas as dificuldades, com todas as superações, por aqueles que estão fazendo parte da história real, da história dos encarnados. Porque a história, quem constrói são os encarnados. Os desencarnados são coadjuvantes do processo. Por quê? Porque já passaram por aqui, já tiveram a sua experiência, já tiveram a sua oportunidade de contribuir efetivamente. Logo, é preciso que nós estejamos com a charrua na mão, como dizemos aqui no sul do Brasil, para amainar o caminho e conseguirmos fazer com que a semente da Boa Nova, a semente da transformação moral da humanidade, viceje. Produção, nós temos alguma pergunta já engatilhada para os nossos convidados? Senão nós vamos engatilhar aqueles nossos textos que estão preparados aí para botar os nossos amigos em saia justa. Vamos lá. Neco, coloca para a gente o texto número 2, por favor. Veja, Kardec diz o seguinte, na verdade são os espíritos que dizem, esse é o único trecho que eu selecionei que não é Kardec falando, mas, como eu disse há pouco, Kardec endossa esse pensamento. Na questão 798 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma projeção dentro da lei do progresso, como ficariam as civilizações no futuro, qual o papel do espiritismo nesse processo. E os espíritos respondem a Kardec que o espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Essa frase basilar pode nortear a nossa discussão sobre a ideia da utopia que a Célia nos colocou. O que você acha, Nelson? Bem, quanto ao ponto que o espiritismo se tornará a crença geral, eu acho que ele foi realmente muito entusiasta. Por quê? Porque nós estamos, como o Henry bem citou, no mundo de provas e expiações, aonde o ser humano ainda está em desenvolvimento intelectual e moral. Nós não somos perfeitos. Estamos a caminho disso, mas o tempo de maturação espiritual, nós não o sabemos. Temos balizas realizadas por Jesus há 2000 anos, que ainda não foram atingidas. Então, seria por demais exigir que o pensamento dos espíritos e o pensamento kardeciano, em 160 anos aproximadamente, atingisse o objetivo social a que ele se dispõe. Porque o espiritismo não é somente a educação espiritual e moral. As duas levam a uma doutrina social que muito influenciou Kardec no século XIX, até que começou com o iluminismo, e bem como a Célia citou, teve várias revoluções, inclusive em França, que formataram o pensamento de Kardec, inclusive com até mesmo as ideias de próprio Pestalozzi.
Porque nós não podemos se esquecer que Pestalozzi foi discípulo de Saint Simon. Então, existe todo um social já traçado na educação de Kardec. E disso nós não podemos escapar. Agora, até onde nós efetivamente podemos evoluir moral e espiritualmente, o tempo não dirá. Depende. Muito bom. Célia, até que ponto o social é obrigação ou é tarefa do espírito? Ou seja, a atividade que está extra instituição espírita ou extra atividade da filosofia ou da doutrina dos espíritos? Olha, eu estive revendo, fomos lá, o impulso que eu tive ao tentar preparar-me para esta conversa. Eu fui aqui à parte terceira, capítulo 8º do Livro dos Espíritos, que diz precisamente a respeito ao progresso, e onde está, depois a seguir, vem o que o Nelson citou, ou melhor, o que tu citaste foi a tua frase. E, curiosamente, eu vou partilhar convosco uma descoberta que eu fiz hoje. Aqui no texto eu nunca tinha reparado num detalhe que está aqui, precisamente na questão, uma reflexão dele sobre a questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso. Ok? E aqui já no fim isto é a reflexão do Kardec. Já no finalzinho, ele diz uma coisa muito interessante. Porque será impossível que entre o século XIX e o 24º século haja, a esse respeito, tanta diferença quanta entre o 14º século e o século XIX. Ele fala aqui no 24º século. Ora, nós estamos no 21º a analisar se o que preconizou Allan Kardec é utopia ou não. Porquê? Porque ainda não se concretizou. Ora, quando eu li aqui esta referência ao 24º século, eu lembrei, vai ver, não está tudo perdido. Pode ser daqui a 2, 3 séculos. Mas eu estou rindo, porque vamos levar isto com algum humor, obviamente, mas estou falando sério. Nós estamos nos situando no século XXI e, incidentalmente, eu ontem voltei a assistir a um grande documentário que a BBC fez sobre os últimos 5 anos da vida do David Bowie e fiquei com uma frase que ele disse na minha cabeça, que foi: o século XXI tem sido muito decepcionante. E eu me identifiquei muito com esta frase. E porquê que é decepcionante? Porque no século XIX tudo começou num ritmo de tal forma significativo em evolução social, em evolução tecnológica e científica, que nós esperaríamos que no século XXI fosse o desabrochar de uma nova consciência, que não estivéssemos aqui já tão aflitos com o que se passa no Afeganistão neste momento, com o que se está passando no Brasil neste momento, com feminicídios, ainda lutando nos níveis mais básicos, pela igualdade, pela justiça, pela bondade, pela caridade. Utilizemos então as palavras todas para descrever isto. Ora, quando eu estava revendo este capítulo, pela primeira vez eu reparei que ele tinha feito uma comparação entre o século XIX e o século XXIV. E com isto não estou dizendo que ele fez uma profecia. O que eu estou dizendo é, calma, o mundo está continuando. Isto é só a nossa encarnação aqui e agora. Mas o mundo vai continuar. Portanto, estamos no século XXI. Talvez aquilo que ele disse não seja tão utópico. Talvez leve a 3 séculos. Ou 4, até se realizar, mas nós temos uma noção do eterno, não é? Temos essa noção.
Olha, o Camaleão tem toda a razão. Nós estamos apenas no ano 21, né? Entrando Exatamente. na terceira década do século 21. Mas realmente está decepcionante, porque nós temos que revisitar discussões que nós já julgávamos estarem sepultadas, a revivescência de tantas ideias obtusas, de tantos comportamentos de Idade Média, que estão hoje vicejando, não é só no Brasil, não, em várias partes do mundo. Né? Essa recrudescência das ideias iluminadas ou iluministas para toda uma visão retrógrada, dominadora, despótica, aparecendo e pululando em várias partes do mundo, realmente assiste razão ao David Bowie, o nosso Camaleão, por nos dar essa sacudidela, né? No sentido de que, vamos ver se o século XXI honra a ideia da progressividade. Vou chamar o Henry para essa conversa, para essa bagunça que a gente está fazendo aqui de várias ideias tangenciais ao espiritismo, para perguntar, dentro daquele trecho, pedir para o Neco colocar novamente aí na lousa, daquele trecho que eu selecionei, da questão 798, Kardec fala de que o espiritismo se tornará crença geral. E eu te chamei para responder essa questão que eu vou te fazer, porque você, há pouco, na sua saudação inicial, trabalhou com a ideia do discurso do Dia dos Mortos, em que Kardec ficou meio que em cima do muro, né? É religião, mas não é religião. Não é religião no aspecto formal, de culto, de celebração, de sacramentos, de autoridades eclesiásticas, mas é religião no sentido filosófico. E aí o Espírito diz que o Espiritismo será, numa determinada era da humanidade, crença geral. Crença é religião, Henry? Não. Eu não penso assim. Agora, eu, ouvindo vocês falar, eu achei muito interessante o que a Célia falou, e eu sigo muito a leitura do Livro dos Espíritos, que ele fala que o maior problema da gente, sabe qual é o problema da gente, pessoal? Está lá no Livro dos Espíritos, interesse pessoal, que é o maior vício que o espírito tem. Infelizmente, Kardec, quando começa todo o trabalho dele, ele percebe isso na pele. Ele inclusive, o Tambel, que era o médium do Erasto, eu sempre conto essa história, porque a gente no Brasil tem um negócio de endeusar médium, porque o médium não recebe espírito elevado e ele vai ter sempre razão. O Tambel era vice-presidente da Sociedade Espírita e traiu Kardec, e depois se mata, no final das contas. E numa das cartas descobertas recentemente, Kardec pergunta ao sonâmbulo Surim sobre ele, que um dos espíritos que guia o Tambel é o Erasto, que eu coloquei aqui, todo mundo, inclusive eu me apoio, a gente gosta muito dos textos de Erasto. Então, mas aí entra o interesse pessoal, e Marcelo tocou num ponto que eu também acho, tem poder envolvido, Marcelo, a igreja tem o poder, dentro desse poder tem os dogmas, né? Você não vai, o pessoal que gera esses dogmas, gera tudo isso, tem uma grande massa que depende disso. Então, muito, mas muito ainda está se fazendo neste mundo. E quando a Célia deu aí o exemplo do Talibã, o que está acontecendo, parece que a gente vive em 3 mundos, né? Se você parar um pouco para pensar, o que está acontecendo lá é um negócio lá antes das cruzadas, o que está acontecendo lá, né? Eu fico imaginando, minha filha me perguntou, né? Ela também é espírita, do que eu achava do que está acontecendo no Talibã, e eu disse, olha, é a inferioridade do espírito. Infelizmente, ainda temos espíritos no planeta, e a gente não deve esquecer dessa migração, né? Dessa constante troca de população, e, no meu entendimento, é isso. Nós temos aqui no planeta, eu estou falando todos, inclusive nós mesmos, incluindo a gente, espíritos de terceira ordem, né, lutando para mudar. E com relação à crença que você está colocando aí, vamos imaginar o mundo hoje ainda dominado por 2 grandes religiões, digamos 2 grandes forças, que é o cristianismo, dentro deles tem o catolicismo, as outras ramificações, e aí a gente está vendo os muçulmanos, o Islã, estão crescendo e estão se envolvendo com a política, né? Então, é um processo social que fica mudando,
e que, inclusive, eu aconselho o pessoal a ler o que Kardec fala sobre Maomé. É interessante demais aquele artigo sobre Maomé, que ele fala todo o processo que Maomé teve que ter para juntar as brigas. Quer dizer, o povo é briguento, desde aquela época o pessoal briga muito. Então eu fico pensando exatamente, concluindo o que o Nelson falou. Se há 2000 anos atrás Jesus chega com a mensagem dele e ele deixa uma mensagem, apesar de tudo que aconteceu, porque muitas coisas colocaram na boca dele. Alguns monges copistas pegaram, colocaram, até a imagem dele mudou para nós, né? A gente tem um Jesus lourinho, que não tem nada a ver com aquele Jesus de Nazaré. Então, do que ele falou, o Jesus histórico, para o que a gente recebe hoje, tem muita diferença. Mesmo assim, ele conseguiu essa mensagem chegar. Mas é como o Nelson falou, ninguém compreendeu ainda. Tá? Imagina Kardec e o Espiritismo. E se você analisar o mundo como um todo, Marcelo e pessoal, e Célia e Nelson, é muito pequenininho o Espiritismo em relação ao mundo hoje. E se você for ver a quantidade de desencarnados que vão para o mundo espiritual sem essa noção de como é o passamento, coisas que eu acho que o espírita, tendo esse conhecimento, todos vão passar pela perturbação, mas a gente tem uma certa facilidade, porque a gente já está com... Mas mesmo assim, o principal que eu vejo problema, que foi um dos motivos, é o interesse pessoal. Todo mundo ainda tem muito interesse pessoal, a gente vive ainda... Kardec fala na obra dele que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade. E ele acertou em cheio quando ele falou isso. Porque todo mundo querendo dele, né? Esse mundo que Kardec idealiza, ele está idealizando isso, como a Célia falou, projetando, mas esse interesse pessoal tem que pelo menos diminuir. Porque do jeito que vai, você vai estar sempre querendo tirar a fatia do bolo para você. E é isso que dá o problema de tudo, na minha opinião. Essa palavra crença comum, ela nos dá a dimensão da ideia que Kardec projetava para o Espiritismo como sendo a aceitação das fundamentações, dos princípios, das leis espirituais, né? Aquilo que o Espiritismo chama de balizas fundamentais da teoria espírita. Então, por exemplo, reencarnação, livre-arbítrio, progresso, a existência do espírito, a reencarnação, tudo isso vai se somando e a gente vê, não é necessariamente a doutrina dos espíritos que está colocando essas ideias na razão individual das pessoas. Outras filosofias têm contribuído historicamente para alavancar e para aproximar num futuro, que nós não sabemos quando será, todas essas teorias que falam de princípios que fazem parte do universo. Eu estou aqui no meu ponto eletrônico, está dizendo que tem uma pergunta. Vamos colocar, então, na lousa a nossa pergunta. Vamos lá, Neco? É essa que está ali? Não, está aí. Será que essa afirmação de Kardec não estaria relacionada a tempos futuros? Ainda muito longínquos, hoje não se percebe esse fato. É a Maria Cristina Rivet, que não se identificou, porque não utilizou ali o Facebook alinhado ao StreamYard, mas de qualquer maneira o ponto eletrônico está me dizendo que a pergunta é dela. Quando Kardec fala da questão da crença comum, a Maria Cristina está complementando, dizendo que é uma projeção para o futuro, exatamente dentro daquilo que vocês colocaram no nosso diálogo. Né? Também tem esse comentário aí do Gerson a respeito do Talibã, né, que ainda é uma realidade muito distante de nós. Nós conhecemos aquilo que chega até os nossos olhos e ouvidos, mas nós não temos condições. Esses dias eu vi até uma postagem jocosa no Facebook. As pessoas agora deixaram de ser especialistas em epidemiologia, em vacinas, e agora são especialistas em Talibã, né? Quando jamais leram qualquer livro didático, histórico, filosófico, para entender o que é o Talibã, né? E nós que estamos distantes dessa cultura, nos achamos no direito de idealizar como essa cultura deve se comportar. Claro que, em termos de direitos humanos,
a questão é indiscutível. O respeito aos direitos humanos é fundamental. Mas, enquanto ao comportamento dos indivíduos dentro daquela crença, dentro daquela estrutura ideológica, nós não podemos tecer maiores comentários, primeiro, porque não conhecemos a teoria, segundo, porque não vivenciamos uma realidade dentro daquele cenário e dentro daquelas convicções. Pedi para o Neco puxar o nosso texto número 3, que fala de uma dissertação contida na Revista Espírita, de dezembro de 1863, intitulada Período da Luta, onde Kardec divide em 6 fases, para aqueles que conhecem, que estudam a codificação, estudam as obras de Allan Kardec, a evolução do Espiritismo estaria permeando 6 fases. E o 6º e último período, ele chama de período da renovação social, que, segundo ele, palavras de Kardec em 1863, abriria a era do século XX. Célia, nós já estamos no período da renovação ou da regeneração social? Deixa eu abrir o microfone. Nós estamos no período de renovação social praticamente desde o século XIX. E tem sido lento, o que também está aqui expresso na obra, no Livro dos Espíritos. Isso também é dito, que as transformações são lentas. Olha, só me estou a ver a mim, não sei onde é que vocês estão. Portanto, eu acho que... mas, sem dúvida, o que nós estamos a viver hoje, sobretudo, mais uma vez, no mundo ocidental, nos chamados países mais desenvolvidos ou menos atrasados, é um embate muito grande, é um choque muito grande. Há bocado falávamos em 3 mundos, parece que existem aqui 3 mundos. Eu não sei se são 3, são 4, são meia dúzia. Mas realmente também tenho muitas vezes a sensação de que neste tal planeta de expiações e provas há diversas coexistências, porque também é verdade que nunca houve tanta gente ao cimo da Terra com uma consciência profunda das questões humanitárias, das questões sociais. E nunca houve tanto debate em torno disso. Nós estamos debatendo questões relacionadas à igualdade das mulheres, ao racismo, à identidade de género, à orientação sexual. A sociedade está falando disto abertamente, com muita polémica e muito confronto. Mas sim, é no século XX que finalmente estamos a discutir abertamente e frontalmente estes assuntos. Talvez seja isto, ou não sei se era o ideal que estaria na cabeça do Allan Kardec, mas é pelo menos uma aproximação. Eu também não sei o que é que lhe é exatamente na cabeça. Eu não vos vejo, rapazes. O Neco já vai nos recolocar na tela, né, Neco? Pois, bom, é que isto para olhar para a minha própria cara não tem graça. A Célia fez um recorte interessante, estabelecendo aí a ideia da regeneração social como um processo construtivo e sequencial. Isso é importante. Mas eu vou chamar o Nelson para que ele disseque um pouquinho mais a ideia que está contida nessa dissertação de Kardec, onde, por exemplo, ele disse que depois do período da curiosidade, depois do período filosófico, depois do período da luta, viria o período religioso, que parece ser aquele que nós ainda estamos vivendo dentro e fora do espiritismo, que levaria ao intermediário, que é o único que não tem nome, e que ele, nessa dissertação, disse que quando esse período acontecesse, nós saberíamos como dar um nome para ele, e levaria ao último, que seria o da regeneração social. É isso mesmo, Nelson?
Sem som. Alô, som. Perdão. É que é Nelson. Veja só. Eu corroboro com o que a Célia disse, que nós estamos realmente em um processo, no início, timidamente ainda, de renovação social. Devemos estar, provavelmente, findando o período religioso, posso estar sendo otimista, iniciando aquele processo intermediário que Kardec disse. Kardec citou na obra espírita. Mas nós não podemos nos esquecer que a dominação religiosa, infelizmente, é grande. Por quê? A religião, me perdoe os que se ofenderem com isso, ela é um projeto de poder. Que falou-se agora há pouco sobre o Talibã, que seguem o Alcorão. Alguém já leu o Alcorão? Alguém sabe as ideias que estão contidas nos ensinos de Maomé? Então, esse islamismo praticado não é o islamismo do Alcorão. Como os ensinos de Jesus, histórico, como disse o Henry, não são os que estão na Bíblia que nós lemos. Por quê? Algumas décadas atrás, foi descoberto os manuscritos do chamado Mar Morto. Quantos desses documentos nós tivemos acesso? Pouquíssimos. Lá está uma figura religiosa, uma visão religiosa diferente. Poucos se debruçaram sobre isso. Por quê? Não é de interesse. Contraria o poder. E quando vai contrariar o poder, existem o cristão, o islâmico, o budista, o indiano. Então, todos têm um projeto de poder. Eu falei, citei agora há pouco o indiano. O grande Gandhi sofreu resistência gigantesca na Índia. Muito bom, muito bom. Henry, vou te chamar aí e te dar uma colocação bem capciosa, né? O Nelson acabou de trazer a ideia de que a religião é, de fato, um projeto político de poder, né? Porque amealha em torno de si a ideia da subserviência, a ideia do controle, da dominação, a ideia da autoridade. Então, eu te perguntaria, o movimento espírita brasileiro tem um projeto político de poder? E se tem, ele está nominado, ou seja, existe alguma entidade ou alguma pessoa que personaliza esse projeto político de poder? Sim, claro. Inclusive, eu fiquei até feliz quando eu descobri isso, porque tem muito espírita, Marcelo, Nelson e Célia, que confunde o espiritismo com o movimento espírita. São coisas totalmente diferentes. Eu diria até mais. Kardec fala, uma das frases que eu mais gosto, toda grande ideia tem uma resistência muito grande. Não é assim, mas é mais ou menos isso que ele fala e me chama a atenção. E ele teve o espiritismo teve essa resistência por causa disso que o Nelson falou. O Brasil, infelizmente, a realidade é que a FEB, que Kardec era contra institucionalizar o espiritismo, porque Kardec, na Revista Espírita de 68, ele é claro, ele não queria que uma pessoa falasse pelo espiritismo, nem uma instituição, porque ele dizia que se essa pessoa ou se essa instituição tivesse um interesse pessoal e estivesse errada, todo mundo ia ser levado. Então, a mensagem de Kardec do espiritismo é de liberdade. Liberdade de raciocínio, de pensamento.
Por isso que, na época, nós tínhamos grupos pequenos, familiares, trabalhando. Na minha opinião, existe no Brasil, infelizmente, tá? uma instituição, e isso aí, eu falo, infelizmente, que citam um dos piores livros que eu já li na minha vida, chama-se Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que coloca uma obrigação no Brasil, como se fosse aqui. O Brasil não é uma exclusividade, não. O Brasil não é um país como o judaísmo não é o povo de Deus. O Brasil não é o povo que Deus escolheu. Não tem isso. Aí muitos usam esse argumento, esse livro, para falar que o Brasil é o maior país espírita do mundo, que nós temos. Não, eu não penso isso. Agora, que realmente existe no Brasil um poder que tenta transformar, tenta forçar que o espiritismo é uma religião com dogmas, com sacerdotes que são palestrantes ou médiuns que falam, e a palavra deles tem que ser falada e não pode questionar. Livros mediúnicos, onde são verdadeiros livros sagrados, que você não pode questionar, onde Kardec, toda a revista espírita, ele fala, você deve ser. E aí vem a caridade espírita, que não é a caridade existencialismo, não. Você deve ter caridade com o espírito médio, mas a ideia você tem que combater. Se a ideia estiver contra os princípios espíritas, você tem que combater. Por quê? Porque muita gente pega o que Kardec falou. Kardec diz que o espiritismo é progressivo e aberto, mas os princípios não. Os princípios espíritas são baseados em leis da natureza e não tem como mudar. Reencarnação, né? Pluralidade das existências, são princípios espíritas. Então, você deixar a filosofia, quem lê esse texto de Kardec, com olhos religiosos, ou como vocês querem falar, seja, você vai ver eu posso colocar tudo. Aí coloca teosofia, coloca rostanguismo, coloca chakra, coloca orientalismo dentro, coloca magnetismo. Então, começa a virar uma salada que você vai em várias casas espíritas, cada um fazendo uma coisa do jeito. E aí você vai numa palestra que deveria ser doutrinária, uma palestra que você deveria ter mensagens filosóficas, livro dos espíritos, você não vê nada nas casas espíritas. Você só vê, no máximo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é outra coisa que as pessoas misturam. Pegam o Evangelho segundo o Espiritismo e falam como se fosse o Espiritismo segundo o Evangelho. Não é isso. O Evangelho segundo o Espiritismo é analisar a moral do Cristo pela luz do Espiritismo. Então, a gente tem esse problema no Brasil, diversas distorções, tá? E até no comportamento do espírito no Brasil. E quem for muito mais, quiser ler sobre isso, dá uma lidazinha sobre o Grupo Saião, para ver como é que nasceu a FEB, para vocês verem como isso é complicado, pessoal. A gente tem uma mistificação logo no comecinho, muito grande. Eu recomendo a todos, aqueles que quiserem ler sobre o Grupo Saião, para vocês verem de onde é que vem o anjo Ismael. E aí vocês vão perceber o que está acontecendo. Nós precisamos estabelecer com clareza a linha limítrofe entre religião e religiosidade. Religiosidade que pode ser chamada também de espiritualidade, de transcendência, que é uma qualidade, uma virtude, uma característica de cada espírito na condição humana. Já a religião é uma construção meramente humana e social, e, portanto, atinge e atende a determinados objetivos específicos. Essa lavagem cerebral que se processou durante todo o século XX nos espíritas, estabelecendo a ideia de que o espiritismo era uma religião, alcançou o seu objetivo finalístico, que era tornar os adeptos como uma manada, todos seguindo do mesmo jeito, obedientes a determinadas prescrições que o Henry bem colocou, dada por dirigentes, médiuns, escritores ou palestrantes, expositores, que moldaram a ideia de uma conformação de dogmas, não permitindo mais aquilo que era a característica essencial trazida por Kardec, que era o livre pensar, o livre pensamento.
a ideia de que cada espírita forma de per si, individualmente, a convicção acerca das ideias, dos postulados e dos princípios espíritas. A produção está dizendo aí que nós temos uma pergunta que encaixa nessa nossa discussão. Vamos lá. Acho que a gente não pode deixar o processo histórico evolutivo da sociedade de lado, diz o nosso Jocélio Lima. Já vivenciei várias propostas de transformação da sociedade. Foi a Nova Era, o calendário Maia e outros. Né? Nós já tivemos até dentro do espiritismo, da chamada idealização do movimento espírita, a data limite de Chico Xavier. Percebo que não fazemos a prática diária, ou seja, a autotransformação. Não só ir ao centro espírita, ou na igreja, no final de semana, e depois deixar de lado, escondido, na algibeira, no bolso, aquele ensinamento que não vai existir nunca na transformação da sociedade, nem interna, nem externamente. É isso, Nelson? Sim, concordo plenamente. Só voltando um pouquinho, muito do que nós temos como reflexo, principalmente do movimento espírita, é uma coisa que eu costumo falar, o Marcelo Jatacos já escutou eu falar isso várias vezes, o malfadado impacto áureo. Não é pacto, não, é impacto. Impacto áureo. É um impacto áureo, contra o qual Deolindo e Herculano se insurgiram. Por quê? Se não houvesse esse malfadado impacto áureo, não existiria o que se chama hoje da Casa Máter, na verdade, com a influência que tem. Porque isso engessou o espiritismo. Engessou completamente. Tornou mais dogmático do que já sugeria as obras da época. Então, quando voltando lá atrás, do projeto de poder, o que é isso? O que foi o impacto áureo? A não ser um projeto de poder. A dominação, a exclusividade do pensamento espírita. E falando em pensamento espírita, há algo que a maioria dos espíritas do movimento espírita se tem uma ojeriza enorme quando se diz duas palavras: livre pensamento e progressismo, que estão ao longo de toda a teoria espírita, de toda a obra espírita. Aí você fala progressista, o pessoal, comunista. O pessoal não lê. Simplesmente o pessoal não lê. Ou não quer ler. Eu acho um absurdo um espírita que se diz espírita que não conhece as obras. Aí o pessoal fala assim, mas progressista é comunista. Não. O progressismo ele é social, ele é moral, é a evolução do ser humano. O restante são interesses. Muito bom. E aí, Henry, como é que nós podemos contornar essa situação, essa saia justa e abandonar essa ideia da dominação ideológica? Inclusive, Nelson, foi um negócio tão engessado, e está sendo difícil, mas eu tenho esperança, sabe, Marcelo, de que esse trabalho, a internet, está sendo para nós uma ferramenta maravilhosa, porque eu gosto de soltar dúvidas às pessoas, e eu falo assim, sempre se o pessoal está achando que Marcelo está errado, lê o que ele está falando, a referência que ele vai dar. Veja aí, vá lá na Revista Espírita 63. Se você está achando que Nelson está falando errado, vai consultar, vá ler. Nelson disse uma frase que eu também assino embaixo. Gente, não dá para ser espírita sem conhecer as obras de Kardec. Eu conheço vários grupos mediúnicos que trabalham sem lerem, não conhecerem o livro dos médiuns. É perigosíssimo uma equipe mediúnica entrar
numa sessão mediúnica, sem conhecer o livro dos médiuns, sem conhecer a escala espírita. Kardec deixou esse manual para a gente maravilhoso. Infelizmente, o pessoal vê a reunião como se fosse um consulta de oráculos, assistencialismo. Então, eu acho que nós temos que divulgar o máximo que nós pudermos as obras de Kardec. Inclusive, acho que isso que aconteceu com a Gênese foi excelente. Essa polêmica que aconteceu abriu os olhos. E eu digo para todo mundo, pessoal, vocês estão com dúvida se a Gênese foi adulterada ou não? Lê as duas, faça uma comparação com as duas. Agora compara na horizontal. O que é comparar na horizontal? Não vai ler uma toda, não, porque eu aprendi com o grande estudioso de Bíblia, Barton Eaton. Se vocês quiserem ler o livro Jesus Disse, Jesus Não Disse, ele escreveu, ele disse que se você ler a Bíblia na vertical dos evangelistas, você vai ler primeiro Marcos, depois você vai ler cada um deles, você não vai perceber. Agora, se você ler a primeira linha de Marcos, com a primeira de Mateus, com a primeira de Lucas, você vai ver distorções. Então, pega a Gênesis, lê o primeiro capítulo de uma lição, lê o primeiro capítulo da outra, aí você vai ver diferenças. Mesma coisa no Seu Inferno. Então, o que é isso? Né? A gente não pode esquecer o que aconteceu com Kardec depois do seu falecimento. O movimento espírita na França virou uma bagunça e culminou no processo dos espíritos. Acabou com o espiritismo na França. Kardec teve todo um cuidado, Kardec, o grupo de Kardec, da Sociedade Parisiense dos Espíritos, tomou todo um cuidado. E Kardec dizia, gente, tem vários artigos na Revista Espírita falando sobre charlatanismo. Ele falava, não dê armas aos inimigos do espiritismo. Tanto cuidado que ele teve, aí chega no finalzinho e faz essa lambança. E aí, gente, a gente não pode esquecer que a gente pega no Brasil o espiritismo já cheio de confusão. E uma das coisas que Marcelo, eu fico horrorizado. Quantos espíritas, Nelson e Célia, no Brasil, passaram metade do século passado, até 1966, sem conhecer a revista espírita, porque não foi publicada? Quantos desencarnaram sem conhecer, para mim, a maior obra doutrinária de Kardec? Então fica complicado. Você, como o Nelson falou, e teve esse danado desse impacto, que eu gostei do impacto que ele falou, realmente, né? Porque você pega uma sociedade brasileira, católica, altamente ainda, nossa sociedade naquela época, 1940, ainda o Brasil era um país agrário, muitas pessoas eram analfabetas, a gente tem que ver um contexto da época, e pega um espiritismo dogmático, uma instituição levando as pessoas. E essas pessoas, no meu ponto de vista, não tiveram culpa do que aconteceu. Porque não tiveram uma Flor Pires na época para se levantar. Uma das coisas que eu fico impressionado, o pessoal fica questionando a adulteração da Gênesis. Se você vai lá no Verbo e a Carne de Flor Pires, você vê, quiseram adulterar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala isso. Quer dizer, naquela época. Então tem que ter gente falando, tem que ter gente mostrando, tem que ter pessoas como você, Marcelo, Nelson, a equipe da gente falando, porque vai abrindo devagarzinho. Porque, viu, Kardec falava, eu concordo, e aí eu queria jogar essa reflexão para nós quatro. Kardec dizia assim, é mais fácil você convencer um ateu, um espiritualista, do que um religioso. Porque o religioso, como o Nelson falou, ele está engessado, a mente dele não consegue sair daquilo. E você, já o espiritualista, ou então o que não tem crença nenhuma, ele está com a mente aberta. E aí ele vai fazer a lógica e a razão e ele vai entender. Eu penso assim. Esse ponto é fundamental, né? Kardec, em vários trechos da sua obra, ele diz que o espiritismo não se destina a convencer quem quer que seja, no aspecto da sua crença ou da sua religião. Né? O indivíduo, inclusive, disse ele, poderia continuar sendo maometano, budista, hinduísta, católico, protestante, e passar a conhecer, a se interessar pelos princípios ou pelas leis espirituais proclamadas pelo Espiritismo.
Esse contexto que está amarrado nas declarações do Nelson e da tua, Henry, nos direciona à necessidade de termos muita cautela com as chamadas ditaduras do conhecimento. Né? No espiritismo brasileiro, nós estamos muito acostumados com a ideia da ditadura. Tivemos a ditadura dogmática, que é colocar a obra de Kardec acima de qualquer suspeita. Tivemos a ditadura mediúnica, que é entender que os médiuns brasileiros complementam obras complementares à doutrina dos espíritos ou à filosofia dos espíritos, sem que tivesse sido feito na história nenhum cotejo entre uma obra, por exemplo, assinada por André Luiz, ou Emmanuel, ou Joana de Ângeles, com os fundamentos básicos do espiritismo, tomando aquilo como verdade. Nós temos também a ditadura, atualmente, dos documentos resgatados. Se fala muito hoje no movimento espírita, as cartas de Kardec, olha quantos documentos têm aparecido sem que tivesse sido feito qualquer esforço de comparação da caligrafia, do exame grafoscópico, do exame grafotécnico. Por quê? Porque essa adulteração de documentos é muito comum na história da humanidade. Não é simplesmente a aparência, mas a essência. E a essência tem que ser confirmada com elementos de cientificidade. Porque senão vamos estar trocando um dogma por outro. Vamos estar trocando uma ditadura por outra. Vamos estar novamente aderindo a teorias, aderindo a filosofias, aderindo a princípios que nada tem a ver com a ideia fundamental do espiritismo. Não é isso, Célia? Nosso microfone, por favor. Não, tá mudo. Continua mudo, Célia. Ok. Agora sim. Eu não vou falar muito sobre o espiritismo no Brasil, porque não é aí que eu estou. Se bem que o espiritismo brasileiro influenciou e influencia muito ainda o espiritismo em Portugal, compreensivelmente. Aqui tudo se passa numa escala mais pequena e menor, e o espiritismo em Portugal foi silenciado, tornou-se secreto durante a ditadura, e depois da ditadura continuou discreto, por oposição ao seu início, que foi bastante vigoroso. Muitos espíritas eram políticos, artistas, portanto, tinham vidas ativas até na transformação da sociedade, republicanos, feministas, como a Maria Veleda. Portanto, era um movimento que no início era muito conectado com a transformação social. Depois, como já disse, foi proibido pelo regime de Salazar e só voltou a reorganizar-se depois de 1974, da Revolução. E os amigos brasileiros apoiaram, a Federação Espírita Brasileira apoiou, obviamente, e naturalmente, e ainda bem, o movimento português, o que ocasionou bastante influência. Mas pronto, os meus pronunciamentos param aqui. Eu queria dizer uma coisa ao Nelson que me ocorreu. Quando ele estava falando de a confusão entre o que é progresso, fica logo taxado de esquerdista e comunista, mas uma das obras, porventura, a obra mais famosa, a psicografia mais famosa, que é o Nosso Lar. Mas aquilo é uma utopia socialista que está ali, só que a diferença é que todo mundo é bonzinho. Ninguém come criancinha, né? Ninguém come criancinha, nem ninguém faz mal a ninguém. Mas é uma utopia comunitária. Comunismo vem da palavra comunidade. Comunitária, portanto, o Nosso Lar é uma utopia socialista e é insensadíssimo e porventura a obra mais conhecida relacionável ao espiritismo, quase tanto quanto o Livro dos Espíritos, que eu acho que é mesmo muito conhecida. O Livro dos Espíritos é muito transversal a todas as correntes espiritualistas e a todas as pessoas que se interessam e até religiosos. E pronto, para já é o que eu tenho a dizer.
Célia, o Herculano está me soprando aqui. O Nosso Lar só não é uma obra comunista ou socialista utópica plena, porque faltou identificar na obra quem são os proletários, quem são os donos das glebas, quem são os donos das propriedades. Porque se tivesse identificado isso, nós estaríamos dentro da ideia da teoria comunista plena, né? Afinal de contas, todo mundo trabalha e não recebe dinheiro, não é remunerado, só em crédito. Mas é muito bom, Célia, ver você falando assim, sabe por quê? Porque é esse humor, sabe, Nelson e Marcelo, que falta aqui no Brasil, porque o pessoal considera essa obra uma obra sagrada que não pode ninguém. Se todo mundo encarasse essa obra como o Célia está falando, rapaz, não tinha confusão, Marcelo. É um romance, é como ela está falando, ela foi perfeita nessa análise. Ou e então ela usou o índex, né? Seria uma obra proscrita. Isso. Muito bem. Nós estamos caminhando para o nosso final. Sim, tudo tem um começo, um meio e um fim, como disse o nosso poeta Raulzito, Raul Seixas, o da metamorfose ambulante. E aí nós vamos abrir para as considerações finais dos nossos companheiros que dividiram conosco essa tão construtiva e produtiva live de hoje. Antes disso, eu só vou pedir para o Neco colocar na lousa, colocar na tela, o nosso texto número 1, que vai embasar aí toda essa nossa discussão. A força do Espiritismo está na sua filosofia e no apelo que faz à razão e ao bom senso. Isso está na conclusão da obra primeira, o Livro dos Espíritos, no item 6. Como nós podemos contribuir para que essa força se torne cada vez mais ampla e acessível, de modo que as pessoas não abandonem a razão, não abandonem a intelectualidade, ou seja, o raciocínio aplicado, e também não abandonem o bom senso, que é a filosofia em ação, que é a ação social espírita, que é traduzir em atos, em consequências, em atitudes, toda essa principiologia superior contida em O Livro dos Espíritos. Vamos chamar a Célia para as suas considerações finais. Olhem, as minhas considerações finais não são minhas, são de Kardec. Eu vou ler, porque penso que se adequa muito até ao momento que estamos a viver. E retomando a ideia das utopias e do utopista que foi realmente Allan Kardec, eu vou ler os considerandos de Kardec à questão 793 do Livro dos Espíritos. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem no estádio primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acessão do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte,
onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo o homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Que lição, né? Que Tá aqui. preparo de uma Tá aqui. sociedade espiritualizada. Está aqui, ó. É só ler. Veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Muito bom, Célia. Agradecemos a tua sempre construtiva participação, qualificada participação nas nossas lives e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço também. Beijinhos a todos. Legal. Vamos chamar agora a nossa tela, a nossa sala principal, o debutante da noite, o nosso Henri Neto. A força do Espiritismo está em mudar você que está escutando a gente aqui, de dentro para fora. Olhe para dentro de você, veja suas imperfeições, se analise, verifique. O que eu posso mudar? Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas imperfeições? Se possível, leia a 919, quando Kardec pergunta, né, o que pode... Eu sempre misturo o texto, mas ele quer dizer o seguinte: como é que a gente atinge a felicidade? E Santo Agostinho responde: conhece-te a ti mesmo. Então, conheça a ti mesmo. Hoje em dia, nós não fazemos isso. A força do Espiritismo, o Espiritismo tem essa função de mudar o homem de dentro para fora e mostrar que é através dessa liberdade que você vai escolher e ter o dever de pensar na sociedade, pensar no próximo e o seu móvel ser isso, com responsabilidade e sempre tendo em mente os princípios do Espiritismo, que são baseadas nas leis de Deus, que são as leis da natureza. Obrigado. Muito bom, Henri. Entrou com chave de ouro aí na nossa live do ECK. Esperamos tê-lo em outras oportunidades para que a gente possa, nesse bate-papo construtivo, nos conhecermos reciprocamente e contribuirmos para a discussão desses temas tão importantes. Até a próxima. Vamos chamar, então, o nosso decano, Nelson Santos. Foi muito bom nós discutirmos e voltarmos aqui a realizar as lives do ECK, porque sempre aprendemos, tentamos contribuir na medida do possível. Eu me lembrei agora há pouco de uma publicação da Revista Espírita, infelizmente não me falha o ano, vou até pesquisar, que era uma refutação a um artigo do Leon Divers. Em determinado ponto, Kardec cita que a utopia ela tem vida curta. Ela simplesmente não sobrevive. Então, ele pergunta se será 5 espiritismo, se ele for uma utopia, mas aí onde podemos dizer que ele sobreviverá. Porque o pensamento kardeciano e o ensino dos espíritos, ele pode ter um aspecto utópico? Sim. Ele está errado? Não. Nós temos uma curtíssima vida da doutrina espírita. O homem, ele é repleto de imperfeições. Como é que nós poderíamos exigir a modificação de uma sociedade num tão curto prazo de tempo? Devemos, sim, celebrar os esforços ditos até utópicos por muitos, inclusive por Kardec. Se hoje nós vemos
na sociedade em si, apesar de tanta ignorância, de tanta ignomia, o progresso das ideias. O acolhimento, e quando eu falo acolhimento, não é assistencialista, o acolhimento das ideias que defendem e que lutam pela igualdade de direitos. Esse caminho nos transforma. A reforma íntima, que o movimento espírita tanto menciona, não leva simplesmente ninguém a lugar algum. Porque a reforma íntima é individual. Como é que eu posso me reformar e não reformar a sociedade como um todo? Quem está sendo utopista? Eu? Você? Nós prezamos pelos ensinamentos do Espiritismo. Nós queremos, sim, uma justiça social. Nós queremos, sim, uma doutrina social. Pois só na coletividade que nós nos tornaremos verdadeiros cidadãos. Aqui ou lá. Muito bom, Nelson. Agradecemos também as tuas contribuições, assim como as da Célia e do Henry, e esperamos poder contar com você em outras lives aqui nos embalos de sábado à noite do ECK. Um grande abraço. Chegamos ao final. E o final das lives do ECK traz sempre um gostinho de quero mais. Então, esse quero mais já vai acontecer no próximo sábado, dia 28 de agosto, quando nós estaremos realizando a nossa segunda live pós-férias, com a presença de um convidado especial. Mas eu não vou dar muito spoiler do próximo evento, da próxima live, não. Na segunda-feira, no ECK, você terá o banner e o conteúdo dessa nossa live. Deixamos sempre o recado de que as nossas lives depois estarão disponíveis para que você possa assistir, possa compartilhar nas suas redes sociais, possa indicar aos amigos, aos companheiros de casa espírita, de estudo espírita, no nosso canal do ECK no YouTube. Vamos encerrar, então, essa nossa live com muita alegria, lembrando o poetinha Mário Quintana, no texto intitulado Das Utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. Um abraço forte, um agradecimento da sua presença de luz nesse nosso trabalho, nessa nossa live, e até a próxima. Tchau.